antivirais. Bom, a gente falou sobre antibacteriano, então a gente falou um pouquinho sobre as bactérias, depois a gente falou um pouquinho sobre fungos, falamos sobre os fungos e como destruí-lo, como matá-los na aula de antifúngicos e o nosso último conteúdo foi sobre os antiparasitários, os protozoários e os eumintos. Então, hoje a gente vai começar praticamente o nosso último conteúdo, porque eu lembro que eu prometo que o antineoplásico eu só vou dar se der tempo. Então, são os antivirais. Então, não dá para falar de antivirais sem falar um pouquinho sobre vírus. Então, essa aulinha seria mais para falar um pouquinho sobre isso. Os vírus, entre todos aqueles micro-organismos que a gente viu naquela primeira aula básica de conceitos básicos de microbiologia, ele é o ser vivo mais antigo e menos evoluído que existe. Então, ele é composto apenas de uma capa de proteína, um capsídeo, que a gente chama de capsídeo, e dentro do capsídeo está o material proteico que ele carrega, são algumas enzimas e o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Eles não têm nenhum metabolismo próprio, eles não produzem energia e toda a energia que eles consomem são das células que eles parasitam. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles só sobrevivem, se reproduzem dentro de uma outra célula e evoluem. Como eles são uma estrutura muito simples, as mutações elas acontecem com muito maior facilidade. Eles se reproduzem rapidamente e eles costumam modificar muito rapidamente. Fora da célula hospedeira, ele se cristaliza e fica numa forma inativa. Então, o material genético do vírus, ele pode ter DNA ou RNA. Então, é simplesmente isso, o capsídeo, que é uma capinha. Alguns têm uma outra capa de proteína, que são o que a gente chama de envelope. Tá? Nessa próxima aqui, a gente tem um desenho do vírus. Então, aqui, ó, tem um corte do vírus, onde a gente está vendo o material genético, que eu falei que ele pode ser o DNA ou o RNA, o material genético, e tem o capsídeo, e no caso aqui a gente tem o vírus envelopado, então ele tem também o envelope, tá? Então tem o material genético, o capsídeo e o envelope. Ele tem, na sua estrutura externa, ele tem umas proteínas, são esses tipo pezinhos aqui verdinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui, eles são glicoproteínas. E esta glicoproteína, atrelado a um receptor que existe nas células que eles vão parasitar, é que vai determinar o tipo de célula que eles vão parasitar. Então, eu costumo dizer, e vocês já conhecem a minha linguagem, eu falo que eles vão ter tesão por essa célula, é uma atração fatal. Tá? Então, por conta dessa glicoproteína aqui, eles vão ter atração pelas células do parasita, eles vão reconhecer as células onde eles podem estar parasitando. E aí eles vão se ligar à célula do parasita, vão entrar dentro da célula e a gente tem, e lá dentro ele vai utilizar todo o material proteico, todo o material da nossa célula para se reproduzir e lançar bastante vírus na corrente sanguínea. Então, a gente tem vírus do tipo DNA e a gente tem vírus do tipo RNA. Quando ele é do tipo RNA, ele carrega dentro dele, normalmente ele carrega dentro dele, uma enzima chamada transcriptase reversa. Por quê? Porque ele precisa dessa enzima que é para transformar o RNA dele em DNA e poder utilizar, tá se ligando ao nosso DNA. Então, quando ele é desse tipo, que ele tem essa enzima transcriptase reversa e mais o material genético RNA, a gente chama ele de retrovírus. E só para vocês terem uma ideia, um exemplo de retrovírus bastante conhecido que a gente conhece é o HIV. O HIV é o vírus responsável pela AIDS.
Tá? Então, a gente tem o HIV, que é um retrovírus. Vírus de RNA também, um vírus famoso, que provavelmente em 2020 vocês ouviram falar muito, é o vírus, o coronavírus. O coronavírus é um vírus do tipo RNA. E aí a gente tem o vírus da herpes, que é do tipo DNA. A gente tem o vírus da hepatite B, que é do tipo DNA, mas o vírus da hepatite A, C e D são todos do tipo RNA. E a gente tem diversas doenças que são transmitidas por vírus. Tá? Então, as doenças transmitidas por vírus. Herpes, que está aqui, que vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar da herpes. A herpes, as mais frequentes, a gente conhece mais 3 tipos de herpes. A herpes simples, tipo 1, que é aquela que dá principalmente aquelas bolhas nos lábios. E acontece, gente, como qualquer infecção, e a gente já discutiu aqui quando falou de infecção bacteriana, principalmente de infecção fúngica, ela acontece quando eu tenho uma baixa imunidade, ou seja, por alguma razão a minha imunidade caiu. Quando eu diminuo a minha imunidade, a quantidade de vírus no meu organismo cresce e aí quantidade de vírus maior, imunidade baixa, apresentação de sintomas. Então, os sintomas da herpes simples tipo 1 são aquelas bolhas nos lábios que ela fica. A gente fala, demorou alguns dias, né? Eu passo medicamento e às vezes mesmo sem medicamento ela desaparece. Por quê? Porque o meu próprio sistema imunológico combate o vírus, diminui a quantidade de vírus e aí o sintoma desaparece. O que não significa que eu não tenho vírus. Para vocês terem uma ideia, 95% das pessoas já entraram em contato com o vírus da herpes labial. Tá? Então, aquela coisa de o pessoal, fulano bebeu no meu copo e fulano tem herpes, tá? Na maioria das vezes você também tem. Então, é o herpes tipo 1, que é o herpes labial. Aí tem o herpes tipo 2, o herpes simples tipo 2, que é o herpes genital. Esse ataca os órgãos genitais, tanto o masculino como o feminino. Ele gosta de mucosa e ele também dá sintomas muito parecidos com os da herpes labial, mas é outro tipo de vírus, que são aquelas bolhas, muitas bolhas doloridas, inflamadas, que dói muito. E às vezes, como eu falei, que o aparecimento do sintoma, ele não tem muito a ver com quando eu peguei o vírus, e sim quando eu tive uma queda de imunidade, as pessoas às vezes até arrumam confusão daquela coisa. Eu fui no médico, o médico falou que eu tô com herpes vaginal, mas eu devo ter pegado de fulano e fulano passou para mim, mas eu fui falar com ele falou que não tinha sintoma, justamente por conta disso, porque o sintoma, o fato de você ter o vírus não quer dizer que você vai apresentar o sintoma. O sintoma ele vai apresentar quando aumenta a quantidade de vírus. Às vezes aumenta um pouquinho, o suficiente para estar transmitindo o vírus para outra pessoa, mas não o suficiente para causar sintoma, porque o seu sistema imunológico está em alerta e vai diminuir a quantidade de vírus, tá? Então, lembrando, a professora vai falar aqui sobre antivirais. Ela começou falando das doenças, mas ela vai falar sobre antivirais. E não existe remédio melhor para combater vírus do que sistema imunológico. Qualquer vírus, o melhor remédio, quando eu falo remédio no conceito de remédio, não estou falando só de medicamento, então o melhor remédio para combater vírus chama-se sistema imunológico. Eu estou falando do herpes, então tem herpes tipo 1, herpes tipo 2 e herpes tipo zoster. A Ester tipo zoster é conhecida como varicela e ela normalmente segue o caminho do nervo e tá também bolhas, processo inflamatório, é extremamente dolorida, também é conhecida como varicela. E a forma de contágio tanto da labial é por
assim, saliva, né, secreção. A genital também pelo contato com secreção, que contém vírus, e a herpes zoster por contato também com a secreção. Então, a forma de transmissão da varicela, da herpes zoster, ela é super preocupante, principalmente em hospital. Por quê? No hospital, quando tem um paciente com herpes zoster, a gente só se preocupa, isola, principalmente se for berçário ou se for pediatria, porque criança tem facilidade de estar passando um para o outro, e aí é muito ruim, porque aqueles pacientes que estão internados já estão com baixa imunidade e os sintomas costumam complicar às vezes, e é muito contagioso, é extremamente contagioso, tá? Então, eu só comecei a falar de herpes. Então, fora herpes, a gente tem muitas doenças que são transmitidas. Quando eu dou essa aula que tem aluno do outro lado, então o pessoal vai falando para mim as doenças que eles conhecem que são transmitidas por vírus. Então, além da herpes, tem o HIV, que a gente já conhece, tem o vírus da influenza. Influenza que pode ser o resfriado comum, como pode ser o H1N1. Então, o vírus do tipo de influenza é um tipo de vírus, no caso aqui é vírus RNA. A gente tem a poliomielite, que dizem que está extinta no nosso país, mas está extinta por quê? Porque a gente toma vacina. Então, a poliomielite que dá problemas no sistema nervoso central. Há uma outra virose que é letal, que não tem cura, essa chamada raiva, que é transmitida por gato, mordida de gato, cachorro e por morcego, tá? Então, só existe vacina. Então, se alguém for mordido por um animal, tem que procurar o serviço médico para tomar a vacina. Tem que observar o animal, no caso de cachorro, por 10 dias, porque se o cachorro morrer, precisa tomar vacina. É importante observar isso. Por quê? O cachorro, a partir do momento que ele começa a apresentar sintoma, ele morre em 10 dias. E as pessoas começam a apresentar os sintomas depois de, em média, 40 dias que elas foram mordidas. Tá? Então, dá para fazer a profilaxia, dá para fazer a prevenção, mas tem que estar observando. Por quê? Não existe tratamento. Desenvolveu a raiva, vai morrer. Ela é 100% letal, ela não tem cura para a raiva. Uma outra doença também transmitida por vírus, e vírus, gente, embora eles sejam seres microscópicos, assim, os menos desenvolvidos possível, acho que provavelmente ele é o que mais matou gente no mundo inteiro. Então a gente teve gripe espanhola, a gente teve a epidemia de H1N1 em 2009, e agora a gente está vivendo toda essa situação. A professora está aqui falando com vocês através dos vídeos por conta do coronavírus. Então, vírus, a gente até costuma falar de micro-organismos quando eles são virulentos, ou seja, a capacidade de causar doença. Então, eles são eles têm muito essa capacidade de causar doenças. Então, bom, herpes, HIV, a gente falou hepatite, tá? Todas as hepatites são por vírus, tem algumas hepatites que são por medicamento, né, hepatite química, mas a maioria das hepatites são por vírus. Hepatite, a gente tem hepatite tipo A, que é aquela mais comum, que as crianças normalmente a transmissão é oral fecal, que pega nas creches, que é a mais simples e de ser tratável, e tem vacina também. Aí tem a hepatite B, que também a gente tem vacina da hepatite B, principalmente vocês que vão ser profissionais da saúde, precisa estar em dia com a vacinação para hepatite B, porque o índice de contaminação, a contaminação dela é por sangue
e relação sexual, e a contaminação dela em acidentes com material perfluorocortante é muito grande, o risco de contaminação por hepatite, então todo mundo precisa se vacinar. A hepatite C, infelizmente, a gente não tem vacina, a forma de transmissão é a mesma da hepatite B e do HIV, é por sangue e relação sexual, e a gente não tem vacina, então precisa se prevenir contra a infecção da hepatite C. A gente morre muita gente também pela dengue, que é por um vírus. Ah, professora, eu pensei que a dengue fosse transmitida pelo mosquito. Não, o mosquito é só o vetor. Ele leva o vírus da dengue, tá? Mas a dengue, assim como a gente tem outras doenças hemorrágicas como o ebola, a dengue, a zika, a chikungunya, são todas doenças transmitidas por vírus. Eu nem vou falar muito do coronavírus, porque acho que vocês já devem estar cansados de ouvir falar. Então, pelo menos a Covid-19, vocês já sabem que a causa dela é o coronavírus. Tá? Então, a gente tem muitas doenças transmitidas por vírus, sem contar, é claro, conjuntivite, meningite, as infecções intestinais por vírus. E às vezes eu tenho uma infecção por vírus e eu vou no médico e o médico não me receita medicamento. Por quê? Porque ele fala que é por vírus e eu fico muito brava, porque eu quero que ele me dê um antibiótico. Gente, antibiótico é para matar bactéria. Ele não vai fazer nada com o vírus. Então, acreditem quando ele fala que não tem medicamento para vírus. Como a gripe comum, por exemplo, né? A gente brinca que a gripe comum precisa de vitamina C e cama. Então, o que representa essa vitamina C? Vitamina C é uma boa alimentação. Cama significa repouso. Então, para se tratar a gripe, a gente vai usar repouso, e uma boa alimentação, que significa o quê? Preservar e cuidar do meu sistema imunológico, porque ele é que vai combater o vírus da gripe comum, que é diferente do coronavírus, não é igual como quis mostrar o nosso presidente, tá? E aí a gente tem cachumba, sarampo, um monte de outras doenças. A HPV, gente, HPV que vocês também, eu lembro que quando eu já trabalhei em DST AIDS, e quando a gente ia falar de doença, de infecção, né, agora é infecção sexualmente transmissível, quando eu falava do HPV, todo mundo prestava atenção. Por quê? Porque tem muita gente que teve HPV. E o que é HPV? É aquelas verrugas que dão na região genital. Tanto na região genital como no ânus. Pode dar essas verrugas. E essas verrugas, o tratamento delas também, a gente não tem um medicamento eficaz para tratar. Então, o tratamento é feito normalmente com processo cirúrgico, se precisar tirar aquelas verrugas, se forem muitas, tá? Mas o que acontece? Eu tiro a verruga, mas o vírus continua. Então, de vez em quando, o vírus volta. Então, eu tenho como resolver? Não, eu não tenho como resolver. Mas o problema é que diversos vírus que causam aquelas verrugas, o HPV, eles estão relacionados a câncer, principalmente. Por que eu estou falando principalmente? Porque o câncer de colo de útero, eu estou falando principalmente porque ele dá câncer de pênis também, mas o câncer de pênis não é tão frequente como é o câncer de colo de útero, tá? Então, quando a pessoa descobre que tem o HPV, ela precisa fazer o quê? Diminuir os controles para câncer, porque o câncer, se você descobre ele numa fase logo no início, o tratamento é totalmente possível. Agora, se você descobre quando você já está no estágio avançado, a cura, o tratamento é muito mais complicado. Tá? Então, o que muda, na verdade, quando eu tenho HPV, são os controles para câncer, porque já foi relacionado o vírus com a possibilidade de apresentar câncer.
Aí tem o citomegalovírus, que provavelmente a professora vai falar durante a aula, que é uma virose muito comum em paciente que tem baixa imunidade, o sintoma, e normalmente ele aparece na retina, ele tem outros sintomas a nível de órgãos também, mas basicamente o efeito mais comum que a gente vê é uma retinopatia, e nessa retinopatia eu posso perder a visão. Então, isso também é muito comum nos pacientes que têm baixa imunidade, o citomegalovírus, então a gente vai falar do tratamento dele também. Uma outra hepatite, herpes, HPV, né? HPV eu falei que a gente não tem muito tratamento. Do coronavírus a professora não vai falar muito, porque isso aí vocês já devem ter ouvido bastante falar. Então são doenças, gente, tem uma série, eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas só falando de doenças que são transmitidas por vírus, tá? Então, são muitas e a gente não tem tanto medicamento assim, porque a eficácia do tratamento para vírus é muito baixa. A maioria deles eu controlo a quantidade de vírus, eu não acabo com todos os vírus do meu organismo. E eu estou falando isso para herpes e eu estou falando isso para o HIV. Então, toda a nossa farmacologia, ela tenta diminuir a quantidade de vírus, porque quando eu diminuo a quantidade de vírus, eu acabo com os sintomas da doença. Então, basicamente é isso, tá? Então, continuando a nossa aulinha aqui, a nossa videoaula sobre vírus, eu gostaria de mostrar para vocês o que acontece, então, quando um vírus, ele entra no nosso organismo. Então, ó, aqui a gente tem um vírus, tá? Então tem um vírus aqui, ó, onde a gente tem aqui o capsídeo, dentro tem o material proteico do vírus e aqui tem aquelas glicoproteínas que a professora falou. Então o vírus ele vai escolher. Vamos supor que aqui a gente tenha um vírus, vírus da herpes, vírus da hepatite B, por exemplo, tá? Vamos tratar com o vírus da hepatite B, que é um vírus do tipo DNA. Então, aqui está o vírus da hepatite B, bonitinho, tá? Só julga. Aí, o vírus da hepatite B, ele vai escolher células do fígado. Por quê? Por que ele vai escolher células do fígado? Por conta dessas proteínas, desses receptores que tem aqui nessa célula, ó. Também tem glicoproteínas. Então, quando esse vírus encontra essas glicoproteínas aqui, ó, ele descobre esse tipo de célula que serve para mim. Aí o que vai acontecer? Ele vai se ligar, ó, eu ligo esta glicoproteína do vírus, ligo com essa glicoproteína da célula que ele resolveu parasitar. No nosso caso, a gente está dando um exemplo de célula do fígado, então seria a célula do fígado. Aí ele se ligou aqui na célula, ó. Tá? Então, esse processo aqui a gente chama de adsorção. Então, ele se ligou. Quando ele se liga aqui, ó, ele vai pegar o quê? Vai abrir essa capa proteica dele e vai jogar o material genético e as enzimas aqui dentro da célula, certo? Esse material proteico e essas enzimas que está dentro da célula, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai migrar aqui, ó, a nossa célula. A nossa célula é aquela que tem núcleo e lá no núcleo a gente tem o nosso DNA. Aí o que ele vai fazer? Ele vai se ligar ao nosso DNA do núcleo, vai se ligar ao nosso DNA e vai usar a nossa célula para produzir proteína, para fazer a síntese de proteína dele. E vai produzir um monte de proteínas virais. Essas proteínas virais aqui, elas vão ser liberadas na corrente sanguínea um monte de vírus novos. Então, ele entrou na nossa célula, se ligou no nosso DNA e utilizou todo o nosso equipamento para produzir muitos vírus. E aí ele vai jogar na corrente sanguínea muitos vírus. Quando ele faz isso, ele destrói essa nossa célula aqui. Então, ele vai destruindo a nossa célula e, ao mesmo tempo, ele libera
muita quantidade de vírus aqui que vai infectando, então esse volta para cá, infectando outras células e aí ele vai destruindo as células do nosso fígado. Ele pode, no caso de umas doenças virais, eles têm um tempo de latência grande, que a gente chama. Então, por exemplo, é o que acontece na hepatite B. Ele pode simplesmente entrar e ficar aqui paradinho. A produção dele está devagar, ele não está produzindo muito, ele está produzindo pouco. Ou não está produzindo nada, ele fica lá quietinho. Então é o que a gente chama período de latência. De repente ele começa a produzir e aí começa a lançar um monte de vírus na corrente sanguínea e aí vai destruindo muitas células e aí eu começo a ter sintoma, certo? Então tem uma enzima aqui, ó, chamada DNA polimerase viral. Esta enzima é importante para que tenha para o mecanismo de ação de vários medicamentos que agem quando o fármaco é vírus do tipo DNA, tá? Por quê? Eles vão funcionar como falso substrato. Na verdade, eles são todos pedaços de pirimidina e eles vão funcionar aqui como falso substrato para essa enzima aqui. Tá? Então, é uma enzima importante quando a gente vai falar de antiviral daqui a pouco. Eu queria falar também do ciclo de vida de um vírus de RNA. E falando de vírus RNA, eu gosto sempre de usar o vírus HIV, tá? Então é um desenho parecido com aquele que a gente viu agora, mas é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque este daqui, ó, a gente está falando do vírus que tem lá no material genético dele o RNA. Em vez de ter DNA, ele tem RNA. Então vai acontecer a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho as glicoproteínas do vírus que vão encontrar nas minhas células de defesa 4, também chamado de CD4 linfócitos T, eles vão encontrar o CCR5, ou seja, uma glicoproteína aqui que faz com que ele se identifique com essa célula de defesa. Então, o que vai acontecer? Ó, opa, o vírus entrou no meu organismo e ele vai procurar CD4. Achou CD4. Opa, é aqui que eu grudo. Aí ele vai grudar na célula. Grudou na célula, ele vai lançar o material genético dele, que é o quê? RNA, certo? RNA. Ah, mas a minha célula tem DNA, ele precisa produzir DNA. Então, o que ele faz? Além do material genético, ele trouxe também uma enzima. Essa enzima chama transcriptase reversa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse RNA, através dessa enzima, vai transformar num DNA. Vai se fingir de DNA, na verdade, tá? Então ele vai se fingir de DNA. E quando ele se finge de DNA, ele vai pegar uma outra enzima chamada integrase, que vai possibilitar com que esse DNA se integre ao DNA do meu núcleo, ao meu DNA. Esse DNA, esse falso DNA viral, se integrou ao meu DNA, ele vai começar a produzir o RNA dele, o RNA viral. E ele produz uma proteína grandona, que a gente chama de poliproteínas. E para essa proteína poder virar o vírus de pedaço pequeno, ela precisa de uma outra enzima chamada protease. Então precisa da protease. Por quê? Porque aí ele vai quebrar essas proteínas em tamanho menor e vai montar de novo a célula, a estrutura do vírus. Aí tem o capsídeo, fez o capsídeo e é liberado para a corrente sanguínea mais um monte de vírus. Tá? Então, da mesma forma que a gente falou no slide anterior, ó, aqui tudo, mesma coisa, tá? Então, aqui eu falei de uma enzima importante chamada DNA polimerase viral. É onde age um dos alvos dos meus antivirais. E aqui a gente está falando de várias enzimas, a gente está falando da transcriptase reversa. Então, muitos fármacos que a gente vai falar para o tratamento do HIV agem aqui.
Eu estou falando de uma outra enzima chamada integrase, então a gente tem fármacos para HIV que agem aqui. Eu falei de uma outra enzima chamada protease, que eu costumo falar que é a enzima tesourinha, aquela que corta. Então a gente vai ter medicamento que age na protease, na integrase, dois grupos que agem aqui na transcriptase reversa, um grupo que age dois grupos que agem na penetração aqui do vírus. Um que age nessas proteínas aqui e um outro que age bloqueando esse receptor aqui, tá? Então eu posso bloquear esta proteína, bloquear este receptor, inibir esta enzima, inibir esta enzima e inibir esta enzima chamada protease aqui, que é a enzima tesourinha, tá? Então a gente vai ver que são mecanismos de ação de fármacos antirretrovirais. Então tem aqui, ó, inibidores de adsorção, que eu posso agir então tanto nessa proteína como nesse receptor. Inibidores de transcriptase reversa, que eu posso agir aqui. Inibidores da integrase, que eu posso agir aqui, ó, onde está a integrase, se integrando no núcleo. Inibidores da protease, que é a enzima tesourinha que corta aqui as proteínas, tá? Então, esses todos são mecanismos de ação de antivirais. Então, o antiviral, ele vai ter como alvo a replicação do vírus. Replicação, gente, é toda aquela produção de RNA que ele precisa. Então, todo vírus, quando ele vai produzir RNA ou DNA viral, então toda a reprodução do vírus a gente chama de replicação. Era um e vão sair vários. Ele pode agir na adsorção, que é naquela ligação do vírus com a célula, na penetração, que é quando ele se liga e depois ele joga o material lá dentro, na replicação dos componentes virais, ou seja, no DNA, no RNA do vírus, na montagem e liberação do vírus, que é essa parte, voltando, eu prefiro mostrar aqui, né, que é aqui, ó, quando ele libera. Acho que no outro desenho tá melhor, tá? Nesta liberação aqui, ó. Então, eu posso agir na adsorção aqui, tanto aqui como aqui. Eu posso agir nas enzimas aqui, no caso DNA polimerase, que eu vou interferir na replicação do vírus, e eu também posso agir aqui, ó, na liberação do vírus para a corrente sanguínea, tá? Então são o quê? Os alvos de ação da terapia antiviral. Mas, como eu digo, a terapia antiviral ela não é tão eficaz como os antibacterianos. O melhor remédio para tratar infecções virais chama-se sistema imunológico. Bom, a gente não vai falar do tratamento de todas as doenças. A gente vai falar do tratamento da influenza, a gente vai falar do tratamento da herpes. Da herpes, a gente vai falar de alguns tipos de vírus, que o vírus da herpes são vários vírus, então tem várias doenças também, então a gente vai falar de herpes, citomegalovírus, sarcoma de Kaposi, tá? Então algumas infecções que é pelo vírus da herpes, a gente vai falar do tratamento da hepatite, porque a hepatite é um problema de saúde pública que a gente pretende resolver um dia, e a gente vai falar do tratamento do HIV. Então influenza, herpes, hepatite e HIV. São esses 4 focos que a gente vai falar nessa aula de antivirais, tá? Então, gente, o primeiro e grande grupo que a gente vai falar do tratamento da influenza. Então, a gente tem no mercado, são poucos fármacos. O que a gente tem padronizado na rede hoje? A gente tem padronizado na rede para o tratamento da influenza, e quando eu falo influenza pode ser H1N1, principalmente, que é o que a gente trata, porque o outro, a gripe comum, a gente mesmo resolve com o nosso sistema imunológico. A gente só usa fármacos para sintoma, tá? Então, para atacar o vírus, o que a gente tem no padrão?
o oseltamivir. É o que a gente mais utiliza, mas tem como opção também o zanamivir. E tem no mercado, além desses dois aqui, a amantadina. Tá? A amantadina, vocês que trabalham no alto custo, provavelmente já dispensaram ela lá, mas não para o tratamento da influenza, e sim para o mal de Parkinson. Então, ela é utilizada também no mal de Parkinson. A gente não conhece muito o mecanismo de ação dela, mas ela é utilizada porque, de alguma forma, ela diminui os sintomas, ela aumenta a liberação de dopamina, então ela diminui os sintomas do mal de Parkinson. Mas a gente não vai. Mas a gente vai falar isso no meu próximo vídeo, porque no próximo vídeo é que a gente vai falar sobre o tratamento dos antivirais. Eu sei que vocês vão ter muitas dúvidas, que vocês vão perguntar bastante, mas o que mais importante é lembrar sempre: vírus é difícil de tratar, vírus é um ser invisível porque ele é minúsculo, a forma de transmissão é muito complicada, é bastante frequente, a gente está vivendo hoje uma pandemia por infecções virais, então esse assunto ele passa a ser extremamente importante, lembrar que é diferente de combater bactéria ou de combater fungo ou mesmo protozoário. Combater vírus é muito complicado, então tudo o que a gente pode fazer principalmente é a profilaxia. E a profilaxia para evitar a transmissão de vírus, mas principalmente hoje que a gente está enfrentando uma pandemia de vírus, é a gente principalmente cuidar do nosso sistema imunológico. Então, questões de qualidade de vida. Isso é importantíssimo para combater qualquer doença transmitida por vírus. Então, é isso que eu quero que fique dessa primeira videoaula de antivirais para vocês. O que eu posso fazer para combater o vírus? Seja ele o coronavírus, o H1N1 ou qualquer um outro vírus, é cuidar bem de mim, é cuidar bem do meu sistema imunológico, porque se eu tiver uma boa base de sistema imunológico, eu vou combater muito melhor se por acaso eu me descuidar e acabar me contaminando com alguma dessas doenças virais.